Olá! Todos nós temos dúvidas sobre a nossa vida. É comum nos perguntarmos por que estamos vivendo aqui e por que temos tantos problemas. Nem sempre encontramos as respostas que buscamos, mas o Espiritismo pode ser a fonte desses questionamentos. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Como qualquer outra religião, o Espiritismo, para ser compreendido em toda a sua profundidade, requer estudo sério e sistemático. Na entrevista de hoje, Cosme Massi fala a respeito dos estudos do Espiritismo e suas implicações. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco! Agora, a crônica da semana. Em uma de suas epístolas, Paulo de Tarso afirmou que subjugava seu corpo, a fim de não se tornar um réprobo. Essa lição é muito oportuna nos tempos atuais, em que o corpo se converte na ocupação principal dos homens. Não apenas exagerados cuidados com o corpo estão em voga, mas também uma ampla valorização de tudo o que é material. O corpo físico é um instrumento do espírito e deve ser bem tratado. Como todo homem necessita comer, vestir-se e abrigar-se, é natural e louvável que com isso se ocupe. Os cuidados materiais têm o cuidão de desenvolver e abrilhantar a inteligência. O mercado de trabalho apresenta constantes desafios que testam o talento, a disciplina e a criatividade dos profissionais. É bom e justo que um homem se dedique com disposição e vigor a providenciar boas condições de vida para si e para os seus. É excelente que cuide do corpo, mantendo-o em boas condições e mesmo bonito. Contudo, há um limite que separa o cuidado da idolatria. A finalidade da vida não consiste em angariar coisas ou em ser bonito. Para alcançar o equilíbrio, convém refletir sobre as palavras de Paulo de Tarso. O apóstolo dos gentios afirmou ser necessário subjugar o corpo, a fim de não cair em erro. Subjugar o corpo não significa impor-lhe flagelos e sevícias. Significa apenas mantê-lo em seu lugar, como simples instrumento de trabalho, e não como senhor. Os prazeres da matéria trazem encanto à vida terrena e nada têm de condenáveis, mas não constituem a razão do viver. Os apetites materiais, porque não trazem plenitude ao espírito, tendem a sempre crescer de intensidade. Entretanto, a decepção que aguarda o hedonista é coisa certa, quando de seu retorno à pátria espiritual. Todo espírito renasce para conquistar a redenção. Aporta no plano terreno para amealhar virtudes e reparar antigos equívocos. Deve utilizar os recursos que lhe vêm às mãos para auxiliar o progresso. Ao se entregar a todos os desfrutes, age com insensatez. Sua conduta é comparável à de um homem faminto, que em vez de pão comprasse perfume. A fome de paz e redenção impulsiona o projeto reencarnatório. O desperdício dessa santa oportunidade faz o espírito voltar desolado e arrependido ao seu ambiente de origem. Conscientize-se dessa verdade e domine seus apetites materiais. Desenvolva disciplina e torne-se o senhor de sua vida e de sua vontade. Com esse agir, evitará cruéis decepções quando de seu retorno à pátria espiritual. A Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, o tema Estudos do Espiritismo com Cosme Massi. Não deixe de assistir! Olá, seja bem-vindo ao programa Vida em Foco. Estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco. Ao meu lado, mais uma vez, Cosme Massi, nosso amigo, estudioso da doutrina e atualmente responsável pela Kardecpédia,
uma fonte incrível e extensa de conhecimento sobre Allan Kardec. Cosme, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Falaremos hoje sobre o estudo e o ensino do Espiritismo. Qual a melhor forma? Veja, Lúcio, eu não sei se a gente poderia falar na melhor forma, mas certamente a gente vai procurar apresentar a forma como Allan Kardec sugere que se estude Espiritismo. Allan Kardec, na obra O Livro dos Médiuns, ele tem um capítulo específico sobre isso, em que ele sugere que você tem que estudar como uma boa ciência, uma boa filosofia, você tem que estudar com um certo método de estudo, ou seja, você não pode simplesmente ficar lendo ao acaso. Você deve pegar primeiramente uma obra que te dê uma visão geral do Espiritismo, de forma agradável. Ele sugere que seja a obra O que é o Espiritismo, porque você consegue, com poucas páginas, ter uma visão ampla dessa doutrina que você vai estudar. É a chamada primeira grande visão. E ele teve uma coisa interessante na forma de escrever essa obra, porque como é a primeira obra para você ter uma visão, ela tinha que ser muito agradável. Então ele a escreveu no formato de diálogo e de pergunta e resposta, para que o leitor pudesse ter de forma agradável um primeiro contato com o Espiritismo como um todo, tendo essa chamada visão mais ampla do que é o Espiritismo. Sempre quando estudamos o Espiritismo, diversas pessoas, aqueles que conhecem até um pouquinho mais ou menos, falam em ciência, filosofia e religião, ok? Especificamente o seguinte: considerando que o Espiritismo é uma ciência, é também a filosofia dessa ciência, e é considerado religião no sentido filosófico do termo. É difícil entender isso. Foi muito difícil para mim, ainda é, e imagino para quem está nos assistindo da mesma forma. Como que nós não interpretamos isso, mas entendemos isso de uma forma fácil de estudar? Claro, de fato você tocou numa questão grave. Primeiro, o Espiritismo ser uma ciência, esse é o primeiro ponto importante. Para dizer para o leigo, uma ciência ela é o resultado de uma construção da razão, do raciocínio, com a experiência. Então você vai propor a explicação de um conjunto de fenômenos que você experienciou usando a razão. Esta combinação bem feita entre razão e experiência é que permite uma construção científica. Vou dar um exemplo. Quando se discutia o que ocorre com a alma após a morte, antes de Allan Kardec, as pessoas ficavam imaginando o que deveria acontecer com a alma depois que ela morresse. Aqueles que acreditam, obviamente, na existência da alma. Kardec não faz isso. Se ele quer saber, por exemplo, o que ocorre com um suicida depois que ele morreu, o Kardec vai conversar com esses suicidas, porque descobriu-se que havia uma forma de dialogar com os espíritos via mediunidade. Então, ao invés de eu ficar simplesmente imaginando como é a vida do suicida após a morte, eu converso com ele. Ele perguntava. Ele perguntava, conversando com os suicidas e com outros espíritos, para entender as leis gerais que regulam a situação de vida do espírito após a morte do corpo. Bem, isso é ciência. Então, exatamente. Aí, na medida em que ele vai dialogando com os espíritos, ele foi capaz de construir as leis gerais que regulam a vida do espírito após a morte. Por isso é uma doutrina científica, uma combinação da razão com a experiência. Ok. E a filosofia entraria, eu imagino, que dos conhecimentos tirados desta ciência. Exatamente. Aqui há algo importante. Por exemplo, quando você vai falar em filosofia, você tem que tomar cuidado, porque existem os chamados sistemas filosóficos, em que o filósofo tenta responder às principais questões que a filosofia formula, como fez Descartes, Kant e outros mais. O Espiritismo não é isso. Kardec lembrou muito bem que o Espiritismo não tem os prejuízos do espírito de sistema. Não é uma reflexão filosófica sobre todas as questões que a filosofia aborda, mas é uma reflexão filosófica em cima apenas daquele conhecimento científico que o Espiritismo apresentou. É algo análogo ao que se faz hoje, por exemplo, com a filosofia da mecânica quântica. O indivíduo faz uma reflexão filosófica em cima desta física, desta ciência. O Espiritismo é a mesma coisa. O seu lado filosófico é uma reflexão filosófica em cima da ciência espírita. Bom, diante disso, eu imagino que pelo fato de dessa filosofia surgir
as ideias de Cristo e mesmo ao conceito de criação, evolução, tornou-se, entre aspas, uma religião, no sentido de religação, não a religião dogmática convencional. Exatamente, a religião ela é no sentido filosófica porque ela decorre da filosofia espírita. Quer dizer, quando você vai fazer as reflexões filosóficas na filosofia espírita, surge religião no sentido filosófico, porque surge Deus, surge as penas e recompensas futuras, surge a moral, tudo isso elementos que a religião no sentido filosófico aborda. Okay. Bem, a gente vai para um rápido intervalo e retornaremos com métodos e tecnologia de estudo, ok? Fique conosco. Aguarde alguns instantes. Vamos para uma breve pausa e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista com Cosme Massi. Hoje, a Vida em Foco traz o tema Estudos do Espiritismo. Vamos conferir. Retornamos com Cosme, falando um pouquinho sobre educação dentro da doutrina espírita. Cosme, antes do nosso intervalo, eu usei o termo tecnologia de estudo e métodos de estudo da doutrina espírita. Você entende bastante disso, a gente falou bastante sobre a Kardecpédia anteriormente, que é uma ferramenta que a gente possa desenvolver o conhecimento de Kardec. Ok? Fala um pouquinho pra gente disso aí. Na verdade, quando a gente fala em tecnologia que apoia o estudo da obra de Kardec, daí nasceu a proposta tanto da Kardecpédia quanto do Kardec Play, que nós que começamos com esse projeto, eu e a minha esposa, nós resolvemos doar esse projeto para uma entidade espírita. Então hoje tanto a Kardecpédia, o Kardec Play e outros projetos fazem parte do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, com sede em Curitiba, que é o IDEAC. Então o IDEAC passa então a ser o grupo espírita responsável por esses projetos, que vão manter os projetos, que vão fazer com que esses projetos continuem a acontecer. Tem muita coisa para ser feita ainda dentro da Kardecpédia, tem muitos projetos envolvendo a obra de Kardec, que esse é o nosso objetivo, ensinar espiritismo por meio da obra de Kardec e usando as tecnologias modernas. Então você pode usar o celular, você tem os aplicativos para celular, você vai poder usar a internet, as pessoas podem interagir entre si, interagindo também, mandando perguntas, mandando questões dentro desses instrumentos que a tecnologia moderna propicia. O IDEAC mesmo, que é essa entidade espírita, ele vai ter reuniões transmitidas pela internet. As pessoas vão poder interagir nas reuniões também pela internet. Então é usar a tecnologia moderna para facilitar o estudo do espiritismo por meio das obras de Kardec. Cosme, eu vou te fazer uma pergunta, não é provocação, mas já me fizeram, eu vou repassar. É possível estudar a doutrina espírita sem conhecer Kardec? Olha, é difícil, é como se você me perguntasse assim, alguém pode estudar a teoria da relatividade sem ler o que o Einstein escreveu sobre a teoria da relatividade? Fica muito difícil, porque veja, a própria palavra espiritismo foi criada em francês por Allan Kardec para designar a doutrina que ele apresenta naquelas obras que ele publicou. Então veja, se ele nas próprias obras deu o nome da doutrina espiritismo, é para que a gente possa mergulhar nas obras e ali ter a base dessa doutrina, o fundamento dessa doutrina. Claro que toda a ciência, que toda a filosofia tem contribuições de muitas outras pessoas, isso não significa que você vai só estudar Kardec. Do mesmo jeito que quem vai estudar a teoria da relatividade não estuda só os trabalhos de Einstein, também estuda os trabalhos que vieram depois, as contribuições das outras pessoas. Mas, claro, não se pode deixar de estudar o trabalho que deu origem. Claro. Porque ali tem as bases, os fundamentos, a partir dos quais você vai poder até ler outros autores. Porque muitos autores vão estar apoiando nos fundamentos que estão na obra de Kardec. Pois é, esse ponto eu acho importante por conta da credibilidade de outras informações que outros autores nos trazem. Muitos nos questionam, através até de perguntas no Facebook do programa, por e-mail e tudo mais, com termos que muitas vezes vão contra as bases da doutrina. Então seria prudente sempre estudar a doutrina ou todas as obras ao redor, dos diversos médiuns que, enfim, têm obras psicografadas, mas sempre levando em conta o que Kardec ensinou, certo? Claro, na verdade, isso vale para qualquer ciência. Quando eu dei o exemplo da relatividade, vale a mesma coisa.
Você estuda os fundamentos da ciência, no autor que apresentou esses fundamentos, no caso, os fundamentos aparecem na obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e todas as outras obras que compõem as 23 obras que Kardec publicou, ali estão os fundamentos. Todos os outros autores que trabalham em Espiritismo procuraram desenvolver esses fundamentos, explicar de uma forma diferente, apresentar aqueles fundamentos e suas consequências de diversas maneiras. Mas você, até para avaliar quando um autor está fazendo uma introdução própria que vai contra a proposta nos fundamentos de Kardec, você tem que conhecer os fundamentos. Bom, e se houver alguma contradição entre algum outro autor e Kardec? Aí a pessoa tem que fazer a escolha. É a mesma coisa, isso ocorreria com qualquer ciência. Se alguém quer propor alguma coisa diferente, ela pode propor, ela tem o direito de propor. Mas, claro, a pessoa vai ter que escolher. Se ela propõe com argumento, se ela dá fundamento para aquilo, você está diante de duas propostas que têm que ser escolhidas, a partir das razões e dos fundamentos que são apresentados. Não basta que alguém proponha alguma coisa contrária a uma ciência para que todo mundo aceite. Quais são os argumentos? Quais são os fundamentos quando eu proponho alguma coisa contrária? Por isso eu preciso conhecer esses fundamentos para saber comparar e dizer, olha, essa pessoa está propondo algo contrário, mas sem argumentos, sem fundamentos, sem apoio. Aí você vai ter que escolher com que autor você quer ficar. Eu sei qual eu quero ficar. Mas é sempre uma questão de escolha, porque isso ocorre na ciência e na filosofia. As pessoas devem pensar e refletir e têm o direito de propor ideias diferentes. Claro, mas se eu quero propor uma ideia que vai contra uma ciência qualquer, eu tenho que ter fundamento para isso. Eu tenho que ter base, senão eu não vou convencer as outras pessoas de que eu estou certo. E as pessoas vão continuar com aquela ciência que está bem estabelecida. Aliás, falando em convencimento, eu entendo que o Espiritismo aparelha até outras religiões, outras doutrinas filosóficas. Esse aparelhamento, esse termo eu vi a primeira vez pelo Márcio, que é o nosso colega de trabalho e de estudo aqui. Eu achei bem interessante, assim, você concorda com isso? Certamente. O que acontece? Quando você tem uma doutrina como o Espiritismo, que ataca questões centrais das doutrinas espiritualistas, então o Espiritismo aborda Deus, a alma, a sobrevivência da alma após a morte, as leis morais, temas que estão presentes em várias outras correntes filosóficas espiritualistas. Então o Espiritismo serve de base e pode servir de apoio, de ajuda a essas doutrinas filosóficas, porque ele trata de tal maneira essas temáticas numa linguagem tão clara, tão direta, que pode ser útil para quem deseja estudar esses temas em outras correntes filosóficas e espiritualistas. E sem necessariamente entrar em contradição, discussão ou qualquer... A pessoa fica com aquilo que ela acredita, com os fundamentos que ela aprendeu e que ela acha que sejam adequados. Então, quando você tem uma doutrina que trabalha tema comum com outra, você pode escolher o que você deseja. Já que se você adota uma outra corrente filosófica e espiritualista, você não precisa abandonar aquela corrente se você está satisfeito com ela. Você pode ver como o Espiritismo pensa acerca daquele tema e fazer a comparação, ver qual é a proposta do Espiritismo sobre aquele tema e qual é a proposta que você concorda, que você gosta. Essa é a liberdade de consciência, de crença que todo mundo deve ter. Cosme, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e até a próxima. Se você tem dúvidas e quer ver as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. No Espiritismo Esclarece de hoje, vamos responder a uma pergunta recorrente que verificamos de várias pessoas que iniciam a frequência em reuniões nas casas espíritas, inclusive em grupos de acolhimento que se configuram, em síntese, em uma maneira atenciosa de receber as pessoas que iniciam participação no centro espírita para se ambientar e tomar contato com alguns temas doutrinários que são voltados àqueles que já têm algum contato com a doutrina espírita ou que estão em seu primeiro contato, às vezes pisando pela primeira vez na casa espírita. E você que está nos assistindo agora e também tem alguma dúvida, pode enviar a sua questão para contato@avidaemfoco.com.br que teremos prazer em responder. Então vamos lá?
Muitas pessoas falam de uma sensação de que a violência tem aumentado à medida que o tempo passa, como se as pessoas estivessem ficando mais perversas. Será? Não parece que seja razoável pensar assim, até mesmo porque na obra inaugural da doutrina espírita temos um capítulo dedicado à lei do progresso, pela qual sabemos que estamos todos fadados a sermos espíritos depurados. Depois de alcançada uma virtude, não retroagimos nessa conquista. Além do progresso individual, há também a marcha do progresso dos mundos. Sabemos que, quanto mais o tempo passa, mais eficientes são os meios de comunicação e são disseminadas as informações de forma mais fácil e, infelizmente, com ênfase nas desgraças. No entanto, se nos afastarmos um pouco e ampliarmos a visão para ter uma perspectiva histórica da evolução, perceberemos que estamos vivendo em condições bem mais avançadas. Na antiguidade, a violência era institucionalizada. Que dizer da crucificação do homem mais puro que já pisou na terra, ou da perseguição aos cristãos por doutores da lei? Contudo, ainda temos muito a caminhar. E para os conflitos diários que temos em nosso meio, em várias partes do mundo, podemos auxiliar de forma efetiva sem despender de recursos financeiros ou de muito tempo. Para auxiliar na busca da paz do globo, do país e de si mesmo, o Espírito Alta de Souza nos inspira a ter paz em prece. Amado coração, não te amedronte a tormenta frenética lá fora, na dor humana que se desarvora, mesmo que a sombra lívida te afronte. Duras incompreensões chovam em monte, fúrias da noite gritem de hora a hora. Lembra o clarão do sol por nova aurora, em que a vida mais alta se te aponte. Do pensamento em paz a que te levas, deixa que a luz de Deus dissipe as trevas, guardando a prece por seguro abrigo. E ama, serve e segue, estrada a estrada, na certeza serena e imaculada de que a bênção do Mestre vai contigo. Soneto recebido na manhã de 26 de julho de 1975, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas Gerais, pelo médium Francisco Cândido Xavier, o qual foi publicado na obra intitulada Alta de Souza. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco! Como reconhecer o missionário? Qual o caráter de um verdadeiro profeta? É a questão 624 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas palavras e pelos seus atos. É impossível que Deus se valha da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Essa foi a resposta que os Espíritos ofereceram à questão formulada, tão palpitante para os dias atuais, posto que nós vivemos dias de muita aflição. A humanidade busca mais do que nunca a divindade em razão das aflições que se abatem sobre o planeta. São dores sociais, econômicas, morais, humanas, afetivas. São processos que envolvem violência, o colapso das nações, os conflitos urbanos, os dramas familiares, doenças incuráveis, enfim, tantos problemas fazem com que as pessoas vulneráveis, mais sensíveis, busquem o Criador numa atitude de boa fé, na tentativa de encontrar consolo, luz, esclarecimento e paz. É nessa circunstância que surgem, nas diversas manifestações do pensamento e da cultura humana, pessoas que se colocam na posição de profetas. Alguns são verdadeiros ícones do amor, da paz, da renúncia, da iluminação e do consolo, mas é natural
que surjam nas circunstâncias como esta, aqueles que usam de má fé, que se valem dessa circunstância para tirar proveito, que apresentam-se como sendo missionários, mas que trazem dentro de si interesses inconfessáveis. Não servem a Jesus, servem-se de Jesus e transformam as suas práticas num balcão de negócios, através dos quais eles, em nome do divino, exploram a credulidade do povo. Nesta hora de tanto sofrimento e de tanta dor, é necessário avaliarmos aqueles que trazem a fala, a palavra, a coerência que há entre o que dizem e o que vivem, se estão alinhados com a doutrina que pregam, e se são parte da mensagem que falam, se experimentam na prática a teoria que proclamam. Porque em dias difíceis, joio e trigo se misturam, e é necessário olhos bem atentos para que se possa entrever o homem que é um verdadeiro profeta, a mulher que é uma verdadeira profetisa, caracterizada pelos valores, pelas virtudes, pelo padrão moral que enseja ter, pela contribuição que oferece para a humanidade. O ser humano tem um valor da contribuição que ele oferece para o coletivo, fazendo refletir aquilo que vai de si na direção daqueles que têm menos, que são mais frágeis, que são mais fracos. Nessa expectativa, todos deveremos estar muito atentos para que a divindade, em nos inspirando, não nos permita cair em armadilhas para lobos, posto que Jesus, que é o grande pastor, saberá nos inspirar, porque só cai a armadilha para os lobos. O pastor saberá defender as suas ovelhas. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para contato@avidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.